Seja dono do seu silêncio, para não ser escravo, então, das suas palavras. A gente vai falar agora sobre um dom que é extremamente importante, que é o dom do uso da palavra, da comunicação. A boca fala daquilo que o coração está cheio, então cuidado com a sua boca. Versículo 10 e 11, sobre 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre a comunicação. E ele fala sobre 3 dons específicos que vêm através da voz. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí o couro come e ninguém vê. Aí começa-se uma briga extremamente grandiosa que causa a maior divisão do mundo em relação à história. Quando se fala sobre fé, operação de milagres e cura, pode, por exemplo, se orar numa igreja tradicional. A gente pode orar para Deus curar numa igreja tradicional, mas não se crê que alguém pode ter o dom de cura. São coisas que parece que o Espírito Santo operou ontem, mas hoje já não opera mais. A palavra profecia só pode ser usada com relação a usar aquilo que a profecia diz. Por outro lado, os pentecostais com a sua criancice e os neopentecostais às vezes têm o costume de dizer que Deus está falando coisas que muitas vezes não falou. Eu já vi cultos, por exemplo, onde Deus fala, quando Deus não está falando, através de um homem que se levanta e diz: assim diz o Senhor. Eu estive num culto tempo desse atrás, onde uma pessoa olhou para mim e falou: Deus, se você se preparar, se você mudar de vida, Deus vai te usar muito ainda, entendeu? Então, eu vi uma reportagem muito engraçada esses dias atrás e recebi de um camarada que estava no púlpito pregando e um outro se levantou lá e falou: assim diz o Senhor, Deus quer uma palavra para você nessa noite, porque Deus está dizendo hoje para você: Feliz Natal. Graças a Deus, essa criancice e meninice não deve acontecer no nosso meio. Eu creio que existe o dom, eu creio que a gente precisa entender a diferença entre glossolalia e xenoglóssia. A ideia de língua de línguas está em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando o texto diz que cada um ouvia falar na língua onde nasceu. É um tipo de língua. Por exemplo, você tem dom que fala inglês, português, espanhol. Eu conheço pessoas que não aprenderam a falar e de forma espetacular Deus lhes deu capacidade de ouvir, entender e falar numa outra língua que nunca havia estudado. É a capacidade exata daquilo que acontece no livro de Atos, capítulo 2. Todos estavam juntos, oraram e receberam essa língua, que é a capacidade de expandir o evangelho através, então, da voz. Em outras palavras, tem a xenoglóssia, que é xeno está ligado a estranho ou a estrangeiro. Glóssia estaria ligado a xenoglóssia, a língua estranha. Será que existe uma outra língua? Será que, por exemplo, quando o Senhor Jesus está falando em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o sino que tine? Seria a minha vida uma vida só de barulho? Talvez essa seja um dos textos mais difíceis para a gente interpretar. Mas quando você chega no capítulo de número 14 de 1 Coríntios, então aí a gente vai entender aquilo que o Espírito Santo de Deus falou de forma poderosa na minha vida. Por que o Espírito Santo, então, falaria ou ensinaria a igreja sobre um dom que não existe? O livro de 1 Coríntios, capítulo 14, diz que sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, que está aqui agora. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, e ninguém o entende, pois por meio do Espírito ele fala mistério. E aí vai falando. E aí o texto vai trazendo muitas ideias para a gente, e quando chega aqui no meio do capítulo 14 de Coríntios, o texto começa a dizer para a gente sobre a necessidade, no versículo de número 13,
13 diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então, peraí, o Espírito Santo de Deus está falando que quem ora em línguas, fale para que possa interpretar. Então, esse dom existe. Porque se orar em línguas, o Espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei? Orarei, então, com o Espírito, mas também com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Versículo 16, se você louvar apenas o Espírito, como não um instruído poderá dizer amém depois da oração? E aí vem a ideia de você conseguir, então, criar uma ideia que o texto vai dizer aqui, que a gente deveria ter nesse capítulo 14, no máximo, só vai falar alguém na igreja em línguas se tiver intérprete. E em segundo lugar, esse capítulo 14 vai nos ensinar que vai falar no máximo 3 pessoas no culto, para que haja instrução e para que haja entendimento. Então, a Bíblia Sagrada, ela então vai codificar e vai ordenar, colocar ordem sobre um dom que não é para esse tempo, um dom que não existe, não. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada fala em Provérbios 18, 20 e 21, que o poder da vida e da morte estão na língua. Cuidado então com o que você fala. Guarde a sua língua para então ter variedade de línguas. Guarde a sua língua para usar a profecia e a palavra profética. Guarde a sua língua para variedade de línguas. Guarde a sua língua para pedir que Deus possa te dar a capacidade de ser intérprete de línguas naturais e sobrenaturais. Mas entenda, sobretudo, que quem diz que isso existe não sou eu, nem a minha denominação. Eu creio na contemporaneidade dos dons e eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda continua usando 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 e que você possa buscar, conforme diz 1 Coríntios 14, os melhores dons. Graça e paz e que Deus use a sua boca conforme Tiago. Tiago capítulo 3 diz, somente para a edificação da sua vida e para o reino de Deus. Graça e paz. Vamos servir a Deus com a nossa língua. Jesus é o verbo vivo. Graça e paz. Se quiser servir, nós estamos construindo uma escola da IBNA e se você quiser abençoar esse ministério, fica aí o nosso código, tá bom? O QR Code, servir para ser servido. Deus abençoe você. Essa é uma honra poder contar contigo na visão e nos sonhos do nosso grande projeto de servirmos ao Senhor com educação. Um abraço, Deus te abençoe.